Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado da primeira palestra, assim como eu. Dando continuidade aqui à segunda palestra do dia. Todos estão me ouvindo certinho? Estão, né? Aqui com a gente o Vitor Trinca. Ele que é meu amigo particular, foi o primeiro cara que teve contato comigo e ele é solteiro. Inclusive, ele que me deu um apelido, moramos um tempo aí. Ele tem uma experiência bem legal para contar de vida, vários voluntariados, empresas júnior, centro acadêmico e outras em experiência internacional também. Só dando uns recadinhos aqui, como a Júlia disse na primeira palestra, o palestrante da segunda palestra de amanhã teve um problema, ele vai ter que dar aula no lugar de um outro amigo de trabalho que pegou Covid, então ele vai ter que substituí-lo. E a gente vai mandar um form se vocês puderem responder novamente. Quem não viu, se tem interesse em participar da reunião amanhã às 21 horas, se puder ajudar a gente, seria muito interessante para a gente. Lembrando também do form de presença, que será enviado aqui no chat em momento aleatório, para vocês responderem. E também lembrando que nós, como nós somos uma ONG, nós não temos apoio de nenhuma instituição financeira. Então, e como esse ano teve a pandemia, nossos projetos de arrecadação não puderam ocorrer. Então, a gente vai mandar aí no chat também uma vaquinha que nós fazemos para arrecadar dinheiro para os nossos projetos, para ajudar a comunidade aqui de Linha Solteira. Então, se você puder ajudar, o valor mínimo é R$ 10 e será muito bem-vindo pela gente. Então, se você puder ajudar a gente, será muito, muito legal, muito bacana a sua parte. Bom, sem mais delongas, apresentei o Vitor já. Então, se você puder dar um oi pessoal aí, a palavra é toda sua. Obrigado, Guilherme. Você consegue me ouvir bem aí? Sim, consigo. Tô parecendo telemarketing aqui, mas é que esse é meu Prazer, novo, telemarketing. esse é meu novo escritório. Bom, primeiramente é uma grande responsa, né? Conversar com essa turma depois aí da palestra do Rainer. O Rainer é um cara sensacional aí, ele chegou a me dar aula na agronomia, eu acho que eu cursei uma ou duas matérias com ele, e sem dúvidas nenhuma o cara é fera aí no que ele faz nessa área de pastagens. Mas vamos lá. Eu acho que o nosso conteúdo aqui vai ser um pouquinho diferente da do Rainer, né? Ele veio com uma pegada mais técnica. E aqui mesmo a gente vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu, quando estava no lugar de vocês aí, eu sempre gostava de bate-papos como esse, porque alguma coisa boa eu conseguia tirar. Ou eu olhava para aquilo que o cara fez é, e tentava seguir algo próximo daquilo, né? Abrir minha cabeça para conquistar algo parecido com o que ele fez, ou eu literalmente falava, não, tudo que ele fez eu vou fazer ao contrário, porque de verdade a minha pegada é outra, né? Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria também de parabenizar o pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras por essa iniciativa. Eu acompanho alguns grupos da Unesp ainda, né, Empresa Júnior, Centro Acadêmico, e eu estou vendo que vocês estão se reinventando em um momento tão particular como esse, né? E eu particularmente acho que a partir de agora esse é o nosso novo normal, né? E a internet vai estar aí para quebrar barreiras e a gente poder fazer tudo que nós fazíamos antes no presencial, tá certo? E também agradecer a presença de você que poderia estar assistindo um Netflix nesse momento, mas tá aí para a gente bater um papo. Estou tentando compartilhar a minha tela com vocês. A hora que vocês estiverem vendo aí, por favor. Estamos vendo sim. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá, então como eu já falei de início para vocês, eu acho que a ideia aqui é mais um bate-papo, né, do que uma palestra em si.
E aí, antes da gente começar essa nossa discussão, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu queria que vocês respondessem aí com uma palavra, seja por chat ou se o pessoal aí menos tímido quiser ligar o microfone e responder, só para a gente fazer um quebra-gelo, ficar mais confortável e deixar com que essa conversa aí flua de uma maneira bem legal e tenha proveito aí de ambas as partes, tá? Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa que vocês estão vendo aí na tela. O que te move todos os dias e faz o seu coração bater mais forte? Quem que vai ligar o microfone aí e vai compartilhar com a galera? Pessoal do Engenheiros, Guilherme, Júlia. Aí eu falo, então, eu acho que é saber que a gente pode alcançar mais. Saber que onde eu tô é só o começo. Boa, boa. Mais alguém? Fazer a próxima geração desfrutar mais do que a gente está desfrutando. Sensacional. Alguém mais quer compartilhar? Eu não estou conseguindo ver o chat. Tem alguém digitando aí? Tem a Camila Rocha falou que o amor que tem a arquitetura. O Engenheiro Sem Fronteiras falou não ser uma pessoa comum. O Mário falou curiosidade. Foram essas as respostas por enquanto. Tá, bom, pessoal, então respondendo a minha pergunta, respondendo a essa pergunta, o que te move todos os dias e faz o seu coração bater mais forte, para mim sempre foi o propósito, tá? Então eu desde de muito novo descobri essa palavra e ela faz total sentido para mim. Para mim, quando a gente tem propósito, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E para a gente chegar onde a gente almeja, eu acho que a gente se desafia todos os dias, todas as horas e todos os minutos, né? Então, antes de falar para vocês efetivamente, né, quais foram os meus propósitos como estudante dentro da Unesp, eu quero voltar na minha construção inicial, né? Desde quando eu era molecão, literalmente um meninão aí criado pela avó, né? Eu tive a oportunidade de ser criado por minha avó, porque meus pais sempre trabalharam muito para me dar um estudo de qualidade, né? Eu venho de uma família humilde, então a responsabilidade ficou toda em cima da minha avó, que é uma mulher incrível. Junto comigo, ela criou mais 6 netos que eram praticamente assim da mesma idade que a minha. Então, eu cresci nesse senso de coletividade aí, de trabalho em equipe, de dividir sempre o pão. Minha avó também sempre foi uma pessoa muito religiosa, sempre nos levou muito na igreja. Foi onde eu comecei a ter gosto também por trabalhos voluntários. Né, hoje eu não sigo nenhuma igreja, acredito em Deus, mas a Igreja Católica teve aí, me mostrou, né, o caminho dos trabalhos voluntários. E aí, quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu descobri a família Rotária. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que quase todas as cidades, pelo menos do estado de São Paulo, tem o Rotary Club. O Rotary Club é uma ONG na qual o lema, a bandeira são também projetos sociais, né? E aí de 0 a 12 anos a gente tem o Rota Kids, né, que são para as crianças. De 12 a 18 anos, o Interact Club, que foi onde eu passei o meu maior tempo como membro da família Rotary Ativo. Depois de 18 a 30 anos, a gente tem o Rotaract Club.
E de 30 anos até aí a terceira idade, nós temos o Rotary Club, né? Então, basicamente, nós realizamos projetos sociais, só que o Rotary, o Interact, ele não teve só esse papel na minha vida, tá? Ele foi uma escola e que causou uma evolução, uma transformação muito grande em mim, no Vitor como pessoa. E foi no Rotary também que basicamente eu defini os meus 3 propósitos. O primeiro era que eu iria fazer um intercâmbio. O Rotary tem essa cultura muito forte, né, de realizar intercâmbio aqui no nosso clube. Todo ano a gente tinha um intercambiário que vinha aí dos Estados Unidos, México, de várias partes do mundo. E a gente sempre foi muito ligado nesse meio ao que uma vivência internacional poderia te proporcionar, né, na sua evolução. Então isso sempre ficou muito claro para mim. Só que, como esse período eu estava no ensino médio, meu pai falou, não, vamos deixar para a hora que você estiver estudando. Falei, beleza, mas o intercâmbio é algo que eu vou fazer. E o segundo propósito, que eu também conheci no Rotary, foi em relação ao projeto Rondon. Mais para frente eu vou falar melhor para vocês, mas basicamente o projeto Rondon também é um projeto social, né? E como a gente tinha muita conexão com pessoas mais velhas, de outras cidades que já estavam na universidade, em um dos treinamentos do Rotary, uma pessoa acabou apresentando o projeto Rondon e me brilhou os olhos e eu falei, eu eu vou participar desse projeto. E por incrível que pareça, meu terceiro e último propósito aí que eu estipulei dentro do Rotary foi a escolha pelo meu curso, tá? Então, como eu acho que o Guilherme citou aí, eu sou formado em engenharia agronômica, né? E não tenho ninguém da minha família nesse meio. Na escola eu gostava muito de física, biologia, matemática, química. Desde o primeiro colegial a gente tinha um acompanhamento aí com essa parte de teste vocacional e tudo mais, e sempre dava isso lá no meu teste. E aí uma vez eu perguntei para uma professora, ela falou, meu querido, seu pai tem fazenda? Eu falei, não, professora, eu não tenho um boi para dar água. Ela falou assim, então esquece, porque hoje quem faz agronomia é realmente só quem tem fazendas, quem tem áreas, enfim. Mas aí a gente teve um programa de treinamento de líderes dentro do Rotary, que o tema era meio ambiente, e lá a gente teve muitos profissionais assim desse ramo da agronomia, desse ramo da agrárias, e foi ali que eu tomei a decisão de que, independente se meu pai tem ou não um boi para dar água, era esse o curso que eu queria para a minha vida, né? E aí foi em 2013 que eu ingressei nesse fantástico campus aí da Unesp de Ilha Solteira. Eu sou turma que inicia no segundo semestre, né? Então, como vocês sabem que quando a gente passa, entra na universidade, né, a gente tem vários novos desafios e várias novas responsabilidades. O conforto da casa dos pais fica na casa dos pais e a gente vai aí enfrentar um mundo praticamente sozinho, né? Porque eu, pelo menos, não conhecia ninguém, não tinha ninguém, Ilha Solteira. E ali em Ilha Solteira eu fiz outra família. Mas eu sempre fui um cara muito ativo, muito desafiador, e como eu disse para vocês, com propósitos. A agronomia tem uma grade horária muito pesada, assim como eu acredito que todos os outros cursos de engenharia da Unesp de Ilha Solteira tem também. E era complicado, né? Porque além da gente ter nossas responsabilidades
da nossa casa, a gente tinha um curso de graduação com grades embalotadas de aulas, e a gente também tinha trabalho, chegava a época de prova, era aquela loucura, mas eu sentia que a sala de aula ia ser só parte da minha graduação, né? Então, logo quando eu decidi entrar fazer agronomia, eu tinha claro para mim que talvez eu ia seguir uma carreira acadêmica e ia partir para a área de melhoramento genético e tudo mais. E logo no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem técnica organizada pelo centro acadêmico. A gente foi até os laboratórios da Monsanto. Para quem não conhece, a Monsanto é uma multinacional de insumos agrícolas. Então a gente foi lá conhecer um pouco da parte de produção de sementes e tudo mais. Eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. E o professor que nos acompanhou, né, nessa viagem, ele, assim como a gente que tinha acabado de ingressar ali em agosto, né, de 2013, ele também tinha acabado de ingressar como professor efetivo da área de melhoramento genético na Unesp de Ilha Solteira. E aí, trocando uma ideia com ele, eu falei, cara, eu sou do primeiro semestre ainda, mas eu acredito que eu quero seguir essa área, muito coincidência, e eu gostaria muito de ser seu orientado. E deu certo, ele já abriu as portas para mim, eu fui um dos primeiros orientados dele ali da graduação em Ilha Solteira. Eu fiquei um ano junto com esse professor, a gente colocou projetos em campus, eu acho que deu para eu sentir como que era a carreira acadêmica, como que era a área de pesquisa, só que não foi algo que me instigou, eu não estava contente, mas eu não poderia parar por ali, né? Eu precisava respirar novos horizontes, porque eu acredito que não só a agronomia, mas todos os outros cursos, as matérias base, assim, que não são nada aplicadas, ela é meio que cansativas, né? E a gente não pode tomar isso como base para o curso todo. Então eu comecei a pesquisar novas áreas que talvez eu pudesse atuar, né? E foi quando eu me deparei com um processo seletivo da área de hidráulica e irrigação. Eu acredito que o pessoal da agronomia que está aí nos acompanhando conhece ali aquele prédio todo espelhado em azul que fica no meio do campus da agronomia. Então, a área de hidráulica e irrigação é um grupo de estudos, né, que promove, além do ensino, também a pesquisa, e nós trabalhamos muito forte também com a parte de extensão, tá? A gente tem uma rede agrometeorológica no Noroeste Paulista. Geralmente, todas as notícias que vocês veem aí, que Ilha Solteira está fazendo 40, 41 graus, vem da área de hidráulica e irrigação. Então, voltando na minha entrada na área de hidráulica e irrigação, teve a oportunidade, o professor lançou um processo seletivo que era para atuar nesse projeto de extensão, né, que basicamente as atividades era da manutenção nessa rede agrometeorológica que fica localizada no Noroeste Paulista, né? E também dá um suporte para esses dados que essas estações geram e, além disso, fazer esses dados virar informação, né? Poder informar aí desde a dona de casa que quer saber quantos graus está fazendo Ilha Solteira, até mesmo para o agricultor que tem esses dados como base para fazer o manejo correto das suas lavouras, né? Então eu não tinha nada a perder, eu falei, pode ser uma boa oportunidade, e além de tudo, esse projeto de extensão tinha uma bolsa aí no valor de R$400. Falei com alguns amigos, muitos veteranos, eles falaram, cara, tenta, mas o senhor Tangerino ele só aceita pessoas a partir do 7º semestre, e ele gosta muito da galera da engenharia.
Ali com ele trabalha engenheiro elétrico, eletricista que fala, né? Trabalha engenheiro mecânico, engenheiro civil, mas quem sabe, né? Falei, o não eu já tenho, então vamos tentar. E deu certo. Eu fui aprovado no processo seletivo, eu fiquei 2 anos atuando nessa parte de extensão, que foi aí que eu falei, não, meu negócio eu acredito que é o mercado de trabalho, eu gosto muito dessa área, porque na extensão, além de gerar informação, a gente tinha muito contato com produtores, o pessoal do ramo de agrárias, né? E aí os 2 primeiros anos eu fiquei como extensão e depois os três últimos anos eu desenvolvi mais a parte de pesquisa, né? Então eu fiquei do início da graduação, aí praticamente a partir do início do meu segundo ano, até eu me formar, eu tive a oportunidade de fazer parte da área de hidráulica e irrigação. E além de poder vivenciar, né, essa questão do conhecimento técnico e do conhecimento científico, eu pude também ter uma rotina de estágio, né? O professor Tangerino, ele é muito feliz nessa oportunidade que ele dá para esses alunos, porque ali você tem uma rotina na qual, ok, você tem seu trabalho de desenvolver a extensão, ou você tem seu trabalho de desenvolver a pesquisa, mas aqui nós temos toda uma estrutura que nós precisamos manter, e quem mantém essa estrutura são os estagiários. Então ali a gente tinha muita responsabilidade, certo? E além dessa responsabilidade, tinha uma equipe incrível, assim, uma galera firme, tá? Porque quando as coisas apertavam na área de hidráulica e irrigação, a gente trabalhava aí das 8 da noite até as 3 da manhã, não tinha tempo ruim pra gente. E aqui ficou muito bem definido, né, que eu não gostaria de seguir a carreira acadêmica, então eu tive esse sentimento junto com a área de hidráulica e irrigação que o meu negócio era o mercado de trabalho, né? Então logo quando eu senti isso, eu fui me preparando para o mercado de trabalho e aí aproveitando as oportunidades que a gente vai falar mais à frente. Então, como eu falei no início para vocês, antes mesmo de escolher o curso que eu queria cursar, eu já sabia que eu gostaria de fazer o projeto Rondon, né? Então, para quem não conhece, o projeto Rondon, ele é uma ação totalmente fomentada pelo o governo federal, tá? Em que o intuito dele é levar um pouco de conhecimento para as comunidades mais carentes do Brasil. Então, ele existe aí no Brasil todo, tá? Quem quer, como que funciona para participar do projeto Rondon, né? Esse projeto ele tem 3 categorias, que é chamados o grupo A, o grupo B, o grupo C. O grupo A é para o pessoal das áreas da saúde, né? Medicina, enfermagem, odonto. O grupo B é para o pessoal da nossa área, que seria mais a parte de ciência, tecnologia, meio ambiente, e também entra a parte de humanidades, e o grupo C da comunicação. Então, vamos supor, antigamente o governo fazia esse projeto 2 vezes no ano, realizava esse projeto 2 vezes no ano, mas agora, devido à crise e tudo mais, está sendo realizado 1 vez ao ano. Então, o governo seleciona lá um estado, desses estados ele pega alguns municípios, né, com os menores IDHs, e a partir disso ele lança um edital, né? E lançado o edital, abre para o processo seletivo e a universidade que queira participar tem que escrever um projeto. Esse projeto ele é totalmente, como que eu posso dizer, é um projeto difícil de ser escrito, tá? Até porque, como vocês podem observar essa foto aqui, ó, eu estou em algum lugar no meio dessa galera, desses minions de amarelo. Então, e esse projeto ele é muito concorrido, tá? Aqui vocês vê
vocês podem ver faculdades do Brasil inteiro que participam desse programa. E aí, como que é o projeto Rondon dentro da Unesp? O meu primeiro semestre eu já comecei a correr atrás desse projeto. E eu percebi que ali em Ilha Solteira a gente tem zero desenvolvimento relacionado a esse projeto de extensão. E para mim está muito claro que é pelo fato de que hoje os nossos professores eles são cobrados aí por cumprirem uma tabela de pesquisa, né? E entre eles desenvolverem uma pesquisa e desenvolverem uma extensão, a pesquisa tem um peso maior, então talvez eles não podem aí estar desprendendo um tempo muito grande, uma dedicação muito grande, que é preciso para esse projeto do Rondon. Então, assim, na Unesp Ilha Solteira, até o momento que eu estava aí, não tinha nenhum professor que liderava esse grupo. Então eu fiquei sabendo, através de alguns veteranos, que tinha um professor em Araraquara, que, como eles apelidaram aí, era o Dino do Rondon. O cara ele já foi em mais de 40 operações, né? Então eu entrei em contato com o professor Robertinho, expliquei a minha vontade, o meu desejo de fazer parte do Rondon. Aí ele passou que do lado dele ele ficava muito feliz, primeiro por ser referência e segundo que como em Araraquara eles têm alguns cursos de humanas e também uma ou outra engenharia, era muito legal trazer outros campos para dar uma certa diversidade na equipe, que isso aí aumentava as chances no processo seletivo. Então, assim, a gente iniciou uma conversa lá no meu segundo semestre e tudo isso foi dar certo depois de quase 2 anos, tá? Então, assim, caso alguém tenha interesse pelo projeto Rondon, comece já para vocês conseguirem aí tempo hábil de fazer o projeto enquanto estudante. E foi incrível, assim, porque eu tive um contato muito, muito grande com o pessoal de outras universidades. Nós desenvolvemos o projeto basicamente juntos, né? Eu tive que me deslocar algumas vezes para Araraquara para desenvolver esse projeto. Aí o projeto sendo aprovado, o professor ele vai até o município, até o estado, até o município onde a gente foi classificado para atuar, para conhecer mais de perto a realidade desse município. Conhecendo, ele volta e a gente revisa todo esse projeto para ver se realmente aquilo que a gente colocou no papel vai se adequar à realidade do pessoal de lá. Então, assim, é uma experiência muito massa, trabalhosa, sim, mas vale muito a pena, tá? E como eu falei para vocês, são 3 grupos, né? O grupo C, que é o pessoal da comunicação, eles praticamente só é selecionada uma faculdade, né? Que eles ficam rodando por todo o estado, passando por todos os municípios que estão acontecendo o Rondon. Agora, o grupo A e o grupo B, eles atuam juntos em um município. Então, no nosso caso, a Unesp era o grupo B, o grupo da Ciências, Tecnologias e Meio Ambiente, e o grupo A era da UFSC. Se vocês puderem ver aqui na imagem ao lado, onde tem a bandeira da Unesp, e essa bandeira azul é o pessoal da UFSC, tá? Eles são de Santa Catarina. Então, assim, é uma experiência não só pelo projeto, mas também porque a gente fica praticamente 20 dias confinados aí com o pessoal que de outra cultura. Então, também é um intercâmbio entre estados muito, muito gostoso de se viver, né? Então, falando um pouquinho do projeto em si, eu acho que esse slogan do projeto, uma lição de vida, cidadania, não tem o que traduz melhor o sentimento de poder fazer parte dessa história. A nossa operação aconteceu no estado de Tocantins, tá? A gente ficou 5 dias em Palmas, e na capital do estado, e aí 20 dias a gente ficou no município onde nós realizamos aí as nossas
atividades. Município de Natividade, se vocês derem um Google aí, vocês vai ver que é um município muito famoso pela cultura mística que tem. Lá tem a Dona Romana, que ela já foi até inspiração de um dos atores da novela da Globo. Então a gente teve contato com todo esse universo que foi assim maravilhoso, e a ideia era que nós pudéssemos levar um pouquinho do que a gente estava aprendendo na faculdade para esse pessoal. Só que no final, esse pessoal acabou nos ensinando muita coisa, sabe? Eu acho que foi assim, eu me reinventei nessa operação, consegui me tornar uma pessoa muito mais grata por tudo que eu tenho. Tinha algumas situações que eram totalmente pesadas, porque, querendo ou não, nós somos pessoas muito privilegiadas, a começar pelo estado que nós vivemos, que é São Paulo, que é totalmente diferente de um Tocantins, por exemplo. Tinha dias que eu ligava para os meus pais chorando, desacreditado do que eu estava vendo ali, sabe? E o que era mais engraçado, aquele pessoal que estava ali, eles não reclamavam de nada, sabe? Eles só eram gratos pelo o que eles tinham ali, e eles eram mais gratos ainda por a gente estar ali, só trocando uma ideia com eles. E foi difícil assim, encarar essa realidade, sabe? Nessa primeira foto que eu tô de costas, essa menininha que eu tô no colo, ela se chama Isadora, e ela tá de cabeça baixa, ela tá olhando pro meu braço, e é a primeira vez que ela vê um relógio de pulso. E ela ficou assim, maravilhada, sabe? Ela conversava, ela olhou pro meu braço e falou: "Que é isso?" Então, para vocês terem ideia do impacto que isso dá, do chacoalhão que você toma, porque as condições deles eram realmente precárias, o pessoal zero de saneamento, senhores de 80 anos, nunca viu um banheiro. Então, assim, é uma operação forte que vocês precisam serem firmes. Eu lembro que a gente ia fazer algumas visitas nas comunidades quilombolas, assim, e tinha um pessoal, principalmente o pessoal mais do sul, assim, eles não conseguiam descer do ônibus porque eles ficavam o tempo todo ali chorando de ver aquela realidade triste. Mas, a gente estava ali, era para tentar levar um pouquinho de conhecimento para esse pessoal. E, de certa forma, a gente saiu de lá com a sensação de dever cumprido, e é o projeto assim que eu mais me orgulho de ter feito enquanto eu estive na graduação, tá? Então agora, falando um pouquinho de empresa júnior, eu não sei se tem alguns já empresários juniores aí, mas a empresa júnior, ela é um movimento apaixonante. Assim, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu descobri a empresa júnior logo quando eu entrei na universidade, porque a Ramo da Terra, que é a empresa júnior da engenharia agronômica, né, de Ilha Solteira, ela tinha acabado de fundar em julho de 2013. Então, logo que eu entrei, o pessoal estava fazendo um marketing para agregar mais membros e tudo mais. No momento não me interessou, eu não me senti instigado, nem fui buscar muito o propósito. Mas aí, depois, conversando com alguns veteranos, teve um que falou: eu acho que você tem perfil, ou a gente faz isso, faz aquilo assim, por que você não tenta? E eu falei: vamos lá, vamos ver. E era um momento que eu já tinha decidido que eu queria o mercado de trabalho, então eu achei que isso poderia me ajudar muito, né, no mercado de trabalho. Então eu resolvi prestar o processo seletivo. Foi um ano assim incrível, um projeto seletivo assim com mais de 60 alunos da agronomia prestando o processo seletivo da Ramo da Terra. E aí
deu certo, me tornei empresário júnior, né? E descobri um movimento apaixonante. Assim como eu acredito que o Engenheiros Sem Fronteiras tem essa escala global, por país, estadual, o movimento Empresa Júnior trabalha nessa mesma pegada, né? Então, na Empresa Júnior, eu entrei como trainee, tá certo? Junto com mais 6 pessoas. Eu entrei meio que numa fase de transição, como vocês podem ver nessa primeira foto aí da esquerda para a direita. Muitos dos membros estavam para se formarem, né? Então, 3 meses depois que a gente entrou, o pessoal abriu a eleição. Não sei se todo mundo conhece, sabe como que é a dinâmica da empresa júnior, mas ela tem ela funciona por uma estrutura que tem cargos, e para você estar naquele cargo, você presta um processo de candidatura, tá? Onde tem uma sabatina, você apresenta uma proposta e a diretoria atual escolhe a diretoria do ano seguinte. Então, logo quando eu entrei como trainee, depois de 3 meses, eles abriram um processo para todas as diretorias executivas. Resolvi me desafiar mais uma vez. Tinha uma aptidão pela área comercial, pelo marketing. Resolvi prestar essa diretoria. E depois de 3 meses eu estava como diretor comercial. E aí eu finalizei a minha jornada na Ramo da Terra como diretor-presidente. E a Ramo da Terra, para mim, assim, é algo indescritível. Ela foi com certeza um divisor de águas na minha vida. Eu passei por 3 fases ali dentro, como trainee, como diretor comercial, como diretor-presidente, que me agregaram valores, aprendizados e desafios diferentes, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês aí que ainda estão na graduação e não conhecem uma empresa júnior, tentem se informar um pouco mais, e se tiverem a oportunidade, façam parte desse mundo que vai ser totalmente transformador para vocês. E disso aqui eu acho que o meu maior aprendizado não foi técnico, apesar de a gente ter tido assim várias conquistas técnicas, mas eu acho que o meu grande aprendizado foi mais na parte da relação interpessoal, tá? Então aqui eu me desenvolvi muito como ser humano. E aí, quando eu estava na posição de diretor-presidente, o desafio ainda era um pouco maior, porque eu tinha que motivar mais de 40 pessoas, né, que nem sempre é fácil você passar lá o dia todo na graduação, e ainda ter pique para enfrentar os desafios, tanto em relação a projetos, até mesmo interpessoal, que a empresa júnior te proporciona. Mas eu acho que foi uma escolha muito assertiva. E da empresa júnior eu tirei um novo propósito. Eu descobri que sim, eu estava no curso certo, sim, eu queria um mercado de trabalho, e que eu gostaria e queria muito a área comercial, né? Então aqui ficou muito claro para mim que era a área comercial que eu queria traçar aí depois de formado. Mas antes de finalizar a empresa júnior, ou melhor, já finalizando a empresa júnior, como eu falei para vocês lá no começo, o meu primeiro propósito era a vivência internacional, né? Então, logo que eu entrei na universidade, eu conheci várias pessoas, né, vários veteranos que estavam indo ou chegando
do programa Ciências Sem Fronteiras. Já tinha ouvido muito falar sobre o Ciências Sem Fronteiras e queria ir pelo Ciências Sem Fronteiras, porque é um programa que praticamente ele arca com todos os seus gastos no exterior, você tem a oportunidade de estudar, enfim, para mim iria ser o melhor dos mundos, né? Só que, infelizmente, no momento inicial que eu estava na graduação, eu não tinha os pré-requisitos necessários, que, pelo que eu me lembro, eu acho que eu tinha que ter pelo menos 20% do curso já concluído, uma média acima de 6,5 no currículo. Então, foi ficando um pouco longe da minha realidade. Quando eu tinha esses pré-requisitos aí para poder ir pelo Ciências Sem Fronteiras, o programa não existia mais, ou estava bem limitado aí em relação a alguns cortes que a gente andou tendo. Aí as minhas outras opções eram o Braftec, só que eu tinha claro para mim que eu gostaria de ir para os Estados Unidos, então não me despertou muito interesse. O Erasmus Mundus, que é um programa também na pegada do Ciências Sem Fronteiras e do Braftec, os pré-requisitos são bem parecidos. Chegou a me despertar interesse, até porque tinha oportunidades na Inglaterra, então eu cheguei a aplicar no Erasmus, eu estava no, sei lá, quinto período do curso, mas infelizmente ou não, eu não consegui ir fazer intercâmbio através do Erasmus. Aí então me sobrou 3 opções que são mais voltadas para áreas de agrárias, né? Eu acredito que a Work Trip tem aí alguns programas que envolvem todas as engenharias. Mas a diferença do MASH, da CAEP, da Work Trip é que seria um programa financiado pelo meu pai, né? Então eu teria que ver as condições, como que era e tudo mais. Eu comecei a pesquisar. De primeira eu descartei a possibilidade de ir pela CAEP, porque só me dava a oportunidade de ficar lá durante 5 meses. Já o MASH e a Work Trip me dava a oportunidade de ficar 1 ano. No MASH eu tinha a oportunidade de estudar ou não. E eu pensei comigo, essa é a minha última oportunidade, eu já estava no 8º período, então eu preciso ter meu plano A e meu plano B. Então eu vou aplicar para os 2 programas, né? Assim eu fiz e nos 2 programas eu fui aprovado. Então eu tinha que escolher ou ir através da Work Trip, ficar lá 1 ano e morar no Havaí, ou eu iria pelo MASH, que eu também poderia ficar lá até 1 ano, morar em Minnesota e ter a opção de estudar e trabalhar. Então eu optei pelo MASH, primeiro pela questão do estado e segundo pela possibilidade de poder estudar lá ou não, tá? E pessoal, foi uma experiência indescritível. Eu acho que o que mais me ajudou mesmo foi em relação ao autoconhecimento, né? Porque, querendo ou não, você chega em um país diferente, com pessoas diferentes, a horas de distâncias da sua casa, da sua zona de conforto, dos seus pais, dos seus amigos. E ali você precisa ser firme e enfrentar tudo aquilo, né? Como eu falei para vocês, eu não sigo religião, mas eu sou muito crente em Deus, eu acredito muito que Deus existe, e ali eu fui a prova viva de que sim, Deus existe, e nesse momento ele estava comigo. Só para vocês entenderem, né, o contextualizar, eu cheguei lá em janeiro, que é inverno nos Estados Unidos, Minnesota, ou mais especificamente Detroit Lakes, que foi a cidade que eu fiquei, ela ficava, sei lá, 2 horas do Canadá. Então, assim, eu fiquei em um lugar muito, muito, muito frio.
E eu imaginava que eu tinha um nível básico de inglês, só que eu cheguei lá e eu descobri que eu não sabia nada. E aí um momento que me marcou muito, que foi um dia que a gente saiu, na casa que eu ficava morava mais um brasileiro, então eu e esse brasileiro nós nos tornamos irmãos. E a gente saiu para ir até o supermercado para fazer compra, porque no outro dia precisava trabalhar. E fomos, não tínhamos carro, fomos a pé, voltando do supermercado com várias sacolas. A gente estava com uma sensação térmica de menos 50 graus Celsius, e aquilo estava muito pesado. A gente começou a realmente a passar mal com aquele frio, e mais aquelas sacolas na mão, e a gente só pedia para Deus para colocar um anjo na nossa frente, e assim ele fez. Passou uma alma bondosa, colocou a gente no carro. A gente não conseguia nem agradecer ela em inglês pela situação. Uma porque a gente não sabia muito a língua, e outra porque a gente estava passando mal com aquele clima. Então, a partir desse episódio, eu falei, eu preciso viver tudo que esse país vai me proporcionar. Tive vários choques, sim, porque além de conviver com a cultura dos Estados Unidos, o programa MASH, ele, assim como ele levava pessoas do Brasil, ele também levava pessoas de vários outros países. Então, ali eu tive contato com o pessoal do Vietnã, com o pessoal da China, com o pessoal da África do Sul, da África do Norte, do México. Enfim, foi uma experiência muito enriquecedora, em que eu recomendo para todos, tá? Depois, como o tempo está acabando aí, a gente pode falar melhor. Se vocês tiverem dúvidas, podem contar comigo. E assim, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nesse programa eu trabalhei lá durante 7, 8 meses, e eu praticamente consegui ter o retorno de tudo que meu pai investiu no programa, né? E ainda assim eu conheci aí alguns estados do país com o dinheiro que eu trabalhei lá. Então, não se limitem em falar, eu não vou fazer o intercâmbio porque eu não tenho dinheiro. Porque, cara, é super possível, tá? Acreditem nos seus sonhos e vão fundo. Bom, beleza. Eu acho que deu para contar um pouquinho da minha jornada dentro da Unesp, além desses projetos da empresa Júnior, da área de hidráulica e irrigação, que eu fiz parte e entrei mais a fundo. Eu também pude fazer parte do centro acadêmico, onde foi uma forma de tentar retribuir um pouquinho do que o meu curso ofereceu. Também participei de diversas capacitações, diversas conversas como a gente está tendo aqui nesse momento. Organizei muito curso também, mas acabou a universidade. E agora? Para onde vamos? Aí começa uma nova fase que vocês ainda vão conhecer aí no futuro, assim que terminar a graduação, que é a questão dos processos seletivos, tá? Como eu tinha muito certo para mim que eu queria o mercado de trabalho, que eu queria uma grande corporação, que eu queria uma empresa trabalhar na área comercial, eu comecei a prestar processo seletivo. Então, como vocês podem perceber aqui, são alguns dos processos seletivos que eu prestei. Quase todas essas empresas eu prestava direcionado para a área comercial, no ramo mais voltado, essas empresas são voltadas para o agro, né? E para todas as empresas que eu consegui até as fases finais, o que todos os candidatos tinham em comum comigo
é que todos os candidatos eles tinham feito parte de um Engenheiro Sem Fronteiras, parte de uma empresa júnior, feito um intercâmbio, então isso era comum. A única coisa que nós tínhamos de diferente era o curso. Então, muitas das vezes, em empresas como Bung, Moingaçu, Longping, eu era o único aluno da agronomia que estava prestando esse processo seletivo no meio de vários outros alunos da engenharia civil, da engenharia agronômica, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, enfim. Então, mais uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês vocês podem ser protagonistas da carreira de vocês. Basta escolher a área que vocês querem e a empresa é só um detalhe, tá? E aí, outra dica que eu gostaria muito de deixar para vocês comecem a prestar processo seletivo nesse momento, tá? Para vocês ir se ambientando de como funciona essa dinâmica. E o outro ponto, guardem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, nessa fase de processo seletivo aí, há 2 anos atrás, eu cheguei a ter um custo aí base R$ 8.000 devido a deslocamento, etc. Então esses são detalhes que eu acho que vale a pena ser falados, porque eu fui descobrir na prática, tá? Porque eu não ligava muitas coisas e no final, enfim, eu passei por essa vivência e eu acho interessante dar esse toque para vocês. Tá, mas de todas as empresas que eu prestei processo seletivo, o meu coração bateu mais forte pela LDC. Então, para quem não conhece, a LDC ela é uma comercializadora e processadora global de produtos agrícolas. Nós trabalhamos para concretizar nossa visão de um futuro seguro e sustentável, contribuindo para o esforço global de prover sustento para uma população crescente. Então a LDC ela está localizada em várias partes do mundo, né? E nós temos algumas áreas de negócios, como oleaginosas, grãos, algodão, café, açúcar, marketing, transporte e sucos, que é a plataforma que eu faço parte. Mas antes de falar um pouquinho da área em que eu atuo, eu gostaria de trazer um pouquinho de conhecimento agronômico, um pouquinho do setor, falar um pouquinho da laranja. Se eu der uma laranja para vocês, o que vocês fazem com ela além do suco? Então, além do suco, é possível extrair células da laranja, é possível extrair óleos e essências da laranja, é possível extrair pectina, álcool e ração animal, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia desse setor, o Brasil, nós somos o maior produtor e exportador do suco de laranja do mundo. Então, 34% da produção mundial de laranja está aqui no Brasil. 61% da produção mundial de suco também é do Brasil. E 75% do comércio mundial desse suco, desse produto, é do Brasil. Então, a cada 5 copos de laranja, a cada 5 copos de suco de laranja, 3 foram produzidos no Brasil. E essa cadeia, gente, ela gera milhares de empregos e muitos bilhões de reais, tá? Hoje, o cinturão agrícola, que é o que a gente chama das áreas agrícolas, né? Ele está concentrado no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, tá certo? Então, agora que eu falei um pouquinho do setor, estou falando um pouquinho rápido porque a gente está estourando o tempo, tá bom? Mas eu acredito que eu tenho 10 minutos aí, porque a gente começou 10 minutos mais tarde, então vamos tocar até as 9h10, né? Então, falei um pouquinho do setor, agora eu vou falar um pouquinho da área na qual eu atuo. Então, eu faço parte da área comercial, ou também conhecida aqui por nós pela área comercial de originação. Então, só para vocês entenderem, de toda essa produção de suco de laranja,
3 grandes empresas no mundo é responsável por essa produção, tá? Que elas são a Cutrale, não sei se vocês já ouviram falar, a Citrosuco, e a terceira maior do mundo é a LDC. Então, 50% de toda a fruta que cada uma dessas empresas processam, quem produz essa fruta é a própria empresa. Os outros 50% a empresa precisa comprar de um produtor rural, tá certo? Então, basicamente, é isso que a área que eu atuo trabalha. A gente compra a laranja dos produtores que produzem essa laranja. Só que não é só isso. Além da gente comprar essa laranja, nós também, o nosso setor, ele vende toda a ração que essa laranja produz. Então, para ficar claro para vocês, eu trouxe nosso organograma aqui. Então, a gente tem o diretor comercial. Abaixo desse diretor comercial, a gente tem 2 gerentes. Um é responsável pela região norte e sudoeste do estado. O outro é responsável pela região centro, sul e pelo Paraná, tá? Porque a gente também tem uma fábrica, uma indústria no Paraná. E esse gerente comercial, que é responsável pela parte norte e sudoeste, ele também é o meu gestor. Eu estou aqui logo abaixo dele, sou o comercial de ração animal. Então, hoje o meu papel dentro da Luiz Dreyfus é vender essa ração, né? Não só vender a ração, mas também fazer a gestão comercial desse negócio, que é incrível. Eu sou extremamente apaixonado por esse mercado. Fazer uma gestão premium da carteira de vendas nossa, né? Para vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns de nossos clientes aqui no rodapé. Então a gente atende grandes corporações aí como Nestlé, Danone, Minerva Foods, Castrolândia. Então temos aí clientes bem importantes. Todo esse contato, essa comunicação, sou eu que faço com esses clientes. E eu também tenho uma equipe de vendas que seria aí os nossos representantes, né? Então eu que passo as diretrizes de nossas estratégias para esses representantes, meta, enfim, toda a parte de venda, eu estou sempre acompanhando os representantes, e além disso também eu tenho uma equipe logística para a gente poder embarcar esse produto, porque como diria o meu gestor, vender é fácil, difícil é embarcar e receber. Então, só para vocês entenderem a logística, nós temos uma fábrica em Matão, outra fábrica em Bebedouro, e esse produto que nós vendemos aí vai da Bahia até o Rio Grande do Sul. Então precisa de toda uma força-tarefa para fazer esse produto chegar no local certo e na hora certa. Tá bom? E aí, pessoal, na LDC eu ingressei como jovens talentos, que eles chamam, né? Então eu tive um desenvolvimento muito legal. Primeiro, eu fiquei basicamente rodando essas regionais que vocês podem ver aqui nesse mapinha, Bebedouro, Tabatinga, Araras. Aí eu tive uma vivência comercial na botina na terra mesmo. Então esse foi um momento de eu entender um pouquinho do comercial. Depois eu passei para uma fase mais de escritório, tá? Porque o nosso trabalho ele é ali combinado entre o campo e o escritório. No escritório eu tive contato com várias outras áreas, que foi controladoria, planejamento, jurídico, enfim, eu tive contato direto com esse pessoal para aprender um pouquinho mais do negócio. Quando tudo estava ficando bem, eles me passaram para a venda de fruta do mercado interno. Então, a laranjinha que chegava no mercado, que era produzida nas nossas fazendas, eu vendia essa fruta. Beleza, fiquei 6 meses
nessa função. Quando eu achei que tudo estava certo, eles falaram: toma, esse é seu negócio, agora você vai aí ajudar no mercado interno de ração animal. Então, isso foi incrível para mim, porque são desafios o tempo todo, tá? Às vezes é um pouco é um pouco maçante, mas enfim, no final dá uma sensação muito boa de ver que o nosso trabalho ele é reconhecido e a gente pode evoluir muito como profissional e também como ser humano, tá? E aí, quase terminando o nosso bate-papo, essa aqui é a nossa equipe, né? É todo o nosso comercial da plataforma Sulcos. E, cara, eu sou apaixonado por trabalhar nessa empresa, não só pelos valores que ela está construindo o meu DNA, mas também pela equipe e pelas pessoas que estão no meu redor, tá? E aí, essa foto é um exemplo prático do que eu já falei para vocês, em relação de vocês serem o protagonista da carreira de vocês. E eu lanço a pergunta: seu diploma irá definir a carreira que você deve seguir no dia de amanhã? E a resposta é não, porque nessa foto aqui, sim, a maioria das pessoas que trabalham nessa área são engenheiros agrônomos, mas entre engenheiros agrônomos nós temos engenheiros químicos, engenheiros de alimento, engenheiro de produção, economista, administrador, contador, educador físico, filósofo, biólogo, exotecnista. Então eu acho isso incrível, tá? Porque gera uma dinâmica muito interessante, você aprende muito com as outras áreas, e uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que assim, a gente sai da faculdade e 15% do nosso conhecimento técnico sim será necessário a gente fazer o uso dele, mas os outros 85% é necessário a gente ter a relação interpessoal, tá? E com certeza tudo que eu vivi dentro da Unesp possibilitou eu estar no meio dessa galera incrível e poder estar aprendendo cada dia mais. E aí, eu adoro perguntas, enigmas. Esse é mais uma pergunta para você levar aí na sua caminhada, para você levar no seu hoje, que seria: seus desafios e oportunidades só iniciam depois da sua formação? E mais uma vez, no meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, não. Eu acredito que após a sua formação, o seu sucesso vai ser reflexo de tudo que você pôde vivenciar enquanto você estava ali como aluno, como docente. Eu sei que às vezes é difícil, é cansativo, é pesado, porque o nosso curso ele tem uma grade pesada, como a gente já falou, ele não é fácil, mas, gente, não se limitem só na sala de aula e façam com que a sala de aula ela seja parte da sua graduação, tá certo? Que eu tenho certeza que vocês têm muitas e muitas oportunidades aí para estarem aproveitando nesse período, que seja ele 6, 7 ou 8 anos. É um período único, então vivam intensamente, porque passa rápido, passa muito rápido, parece que era onde que eu estava aí no lugar de vocês. E, gente, sonhar alto vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que é o primeiro passo aí para você que quer fazer grandes, médias, ou fazer o que você quiser. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar no seu potencial, que era algo que eu não tinha muito seguro de mim. E não deixe de fazer tudo aquilo que você tem vontade, hoje, agora, no momento, nessa cadeira que vocês estão aí.
tá certo? Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo para poder conversar, para ver se vocês têm dúvidas aí. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa aí para vocês. Muito obrigado a todos. Gostei bastante da palestra. Eu, como amigo seu, eu não conhecia toda essa caminhada. Achei bem interessante, sim. E nós temos aqui uma pergunta. Quem fez ela foi o Hugo Barreto. Ele falou: boa noite, Vitor. Em seu atual emprego, você encontrou mais profissionais com a trajetória semelhante à sua? Grupos de serviço, empresas júnior, intercâmbio? Muito obrigado e parabéns por sua história. Obrigado pela pergunta, Hugo. Sim, com certeza, cara. Eu acho que hoje no meu entorno dos profissionais que trabalham comigo, a única coisa que eles têm diferente talvez é o curso, tá? Porque para vocês terem uma ideia, o meu gestor ele fez o mesmo intercâmbio que eu. Ele é formado na UEM e ele também participou do MACH. Então, assim, quando a gente se conheceu, cara, foi uma troca incrível, porque o cara meio que entende o que eu passei, eu entendo o que ele passou. Então, assim, eu posso falar para vocês que empresa júnior, Engenheiros Sem Fronteiras ou qualquer outra atividade extracurricular que vocês façam aí na atividade, na faculdade, desculpa, não é um diferencial, e sim algo como parte algo necessário, parte do currículo de vocês, tá? Legal também. Não tenho mais nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Como eu morei com você, era difícil te encontrar em casa. Você sempre saía cedo e voltava sempre de madrugada. Você não cansava, não? Cara, eu cansava. Eu cansava muito. E, assim, na parte da graduação eu tenho que agradecer, porque eu sempre tive uma turma muito parceira e que me ajudava muito, sabe? Pode parecer que não, mas eu tinha uma certa facilidade em pegar a matéria no dia a dia, e graças a Deus não, eu não tomei nenhum pau, mas foi mesmo por ter essa turma que me ajudava muito. Mas assim, eu me dedicava demais, principalmente à empresa júnior. No último ano foi pesado, eu tive até que fazer alguns acompanhamentos aí, porque era complicado, mas estava sendo desafiador e para mim valia a pena. Entendi. A Júlia fez uma pergunta aqui também. Você tem alguma dica para quem está se preparando para os processos seletivos? Eu tenho, Júlia. Eu acho que, um ponto assim que não só eu, mas também toda a minha turma, a gente foi olhar muito para essa questão de vivenciar o processo seletivo no último ano da faculdade, tá? E não, eu acho que a gente fez errado, porque hoje qualquer motivo no processo seletivo te desclassifica, né? Faz com que você não concorra àquela vaga. Então, assim, desde o básico, que é um cadastro nos portais da vida aí, como CIA de Talentos, que mais que tem? O vagas.com, vaga.com, companhia de estágio, vai entendendo como funciona essa ferramenta, porque eu me lembro que nós perdemos muito processo seletivo por não ter, enfim, não ter preenchido esse portal de maneira correta, tá, gente? Então, eu acho que o caminho é esse, ficar de olho nas vagas, estar sempre pesquisando como que é essa empresa, né? Quais são os valores dela,
sempre ela libera ali um escopo de como vai ser o processo seletivo e trocar ideia com quem está nessa empresa ou com quem passou por algo parecido, que isso no final vai te ajudar demais. E outro ponto também, pessoal, é investir no LinkedIn, tá? Eu mesmo prestei 2 ou 3 processos seletivos através de pessoas que me achou no LinkedIn, me ligou e falou, olha, eu sou um headhunter, vi seu perfil no LinkedIn, acho que você se encaixa nessa vaga, vamos fazer uma entrevista, vamos prestar um processo seletivo. Então, assim, invistam também no LinkedIn, que pode ajudar muito, muito vocês no futuro. Isso é verdade. Bom, não temos mais perguntas, pelo menos ninguém me enviou mais. Estão dando parabéns aqui pela palestra, acharam bem legal. Bom, então acho que ficamos por aqui. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de poder estar contando um pouco da sua história pra gente. Eu pude acompanhar um pouco de perto aí, com alguns relatos, e até fazendo alguns testes de raciocínio lógico para você na República naqueles tempos. Júlia, essa é uma outra dica super válida, tá? Geralmente, os processos seletivos, as fases iniciais são de testes, tá? Nunca façam esses testes sozinhos. Ainda mais raciocínio lógico. Eu que era da agronomia, eu não sou muito rápido assim para pensar. Então, assim, o Guilherme me ajudou em muitos testes, tá? O Guilherme e o Bruninho, então desde do raciocínio lógico até mesmo a questão do inglês, tá? Por mais que você tenha um bom nível de inglês, faça com alguém do seu lado para poder te ajudar aí na pressão do momento. É verdade, é verdade. Bom, então acho que é isso, galera. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e parabéns aí pela sua trajetória. Espero que você continue assim, é bem inspirador pra gente, pelo menos pra mim foi. Me espelho muito em você também, como eu já te disse. Então é isso, ficamos por aqui então, pessoal. Agradeço pela participação de todos, até os que ficaram até o momento. E é isso, até mais e tchau. Pessoal, muito obrigado aí por esse momento, e se precisarem aí podem me chamar no Instagram, se precisar de alguma dica, tiver alguma curiosidade, pode estar chamando aí que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, beleza? Guilherme, valeu aí, cara. Obrigado por tudo.